Oi, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi o processo de fazer o meu próprio vestido para ser madrinha de casamento. Eu escolhi esse tule, ele era um tule cristal com muito glitter, caiu glitter em todo lugar, na minha casa inteira. Desde o dia que eu comprei o tecido tá só glitter, então foi bem intenso. E eu decidi fazer uma saia tripla, que seria uma saia normal, né, até o pé. Depois uma saia quadrada um pouco mais curta. E depois outra saia quadrada mais curta do que a segunda. Foi um processo bem extenso, bem satisfatório também. É muito legal você ver a peça nascer. Eu optei por colocar zíper na saia, porém acredito que não tenha sido a melhor escolha, devido o tecido ser um tecido bem... Como eu posso explicar? Ele cedeu, né? Então, a medida da cintura que eu fiz deu certo e tal, mas conforme eu ia provando, ele ia cedendo. Então, talvez a melhor escolha teria sido colocar um elástico, que daí eu ficaria mais confortável. Mas no fim deu tudo certo. Depois eu parti para a parte do cropped do vestido, que eu optei por fazer como se fosse um corselet, com ventosas, cortei no algodão, na mesma cor do forro da saia, que eu fiz era uma viscose. E foi muito legal também esse processo, porque eu fiz o molde com fita crepe no meu próprio corpo. Então foi bem legal, porque ficou na medida exata, assim, perfeita. A minha mãe sempre estava me ajudando, ainda bem, graças a Deus, porque é um processo que você precisa de apoio. É algo bem intenso. E eu fiquei muito tempo nessa máquina, muito tempo cortando. Senti muita falta de ter uma mesa grande para conseguir cortar os tecidos, porque na cama, por a cama ser molinha, ele dá uma mexidinha, né? Então ele às vezes não fica tão 100%. Aí é um pouco da parte de cima, que eu falei para vocês, que eu fiz o molde com fita crepe no meu próprio corpo. Mas no fim eu vou falar um pouco mais sobre o que aconteceu com essa parte de cima. Eu decidi fazer esse drapeadinho na parte do seio. Depois fui cortar a saia que era quadrada. Então eu fiz a primeira saia, a segunda saia eu fiz com 2 metros. E a terceira eu fiz com 1,5 metro para ela ficar bem curta. Vocês vão conseguir entender certinho daqui a pouco. Ó, eu tava com a saia, a primeira, né, que é a comprida até o pé, com o corte redondo mesmo. E depois tem a com o corte quadrado. Como não tinha crinol na minha cidade, o que eu fiz para conseguir estruturar a barra? Eu peguei filó, o tecido filó, ele era bem baratinho, cortei em tiras e comecei a colocar na lateral para estruturar. Eu coloquei no lado direito mesmo, depois eu virei e fiz o acabamento. Ele ficou perfeito. E o crinol, ele é super caro. Eu vi no Mercado Livre para comprar, era caríssimo. Então, e o filó era R$7 no metro. Aí que é o pulo do gato. Lembra daquela outra parte de cima? Eu não consegui concluir porque eu precisava fazer meu cabelo e tinha que colocar ilhós. E não ia dar tempo de eu colocar ilhós, porque o casamento era 3 horas da tarde, mas em outra cidade, então eu ia ter que viajar. Então eu decidi fazer, no dia do casamento, uma regatinha com o forro da saia e outra regatinha para colocar em cima com o tecido do tule. Foi muito intenso, mas ficou ótimo o resultado. Olha a regatinha como ficou. Só cortei com uma regata que eu tinha mesmo, passei uma costurinha na lateral e ficou ótimo, 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 ótimo. Porque aquela parte de cima não ia dar para colocar o ilhós. Ela ficou pronta, tá até comigo. Eu vou terminar ela, mas para usar em outra ocasião. E eu fui no casamento com essa regata
dupla, né? Depois eu fiquei diminuindo um pouco o azul claro para não ficar aparecendo. E amarrei um tecidinho pro sutiã também não ficar aparecendo, não cair. E ficou uma graça esse lacinho no ombro. Olha só como ficou uma gracinha. Ah, foi muito legal esse processo. Foi muito intenso trocar a ideia do vestido no dia do casamento. Mas no fim, deu tudo certo. E ficou muito fofo. O que você achou? Bom. Aí eu ainda tava só com a primeira saia, que também eu não tinha dado tempo de colocar as outras nessa saia. No fim, eu prendi com alfinete para conseguir no casamento. Tenho que terminar também. Mas, olha, foi uma aventura esse vestido de madrinha. Uma completa aventura. Mas esse tecido é demais. Olha o brilho que ele tem. Então, fui fazer o cabelo. Meu cabelo, ele é cacheado, então eu tive que fazer uma escova primeiro, porque eu queria fazer cachos mais graúdos, né? Uma coisa mais Gisele Bündchen, sabe? Tipo, eu acordei assim, uma coisa bem vibes. Então, ela fez a escova primeiro, depois ela pegou a chapinha e fez vários cachos. Eu fui almoçar no restaurante porque eu tava desmaiando de fome. Acabamos de sair do restaurante, vamos numa loja ver um sapato que eu quero comprar. E o cabelo tá assim, andando normalmente, como, né, no centro, normal. E antes do casamento, eu comecei a tirar um excessinho do forro, acertar a barra, porque tava aparecendo no vestido. Mas deu tudo certo, foi só realmente cortar 1 centímetro do forro, para ele não ficar do tamanho da saia, né, do tule, para ficar uma coisa bem fluida. Confesso que eu nem sei se eu consegui realmente fazer isso em todos os lados, mas pelo menos na frente deu certo. Eu tava ainda com o cabelo com os grampos prendendo, porque eu queria que durasse mais, então eu pedi pra cabeleireira não tirar os grampos, porque eu ia viajar e tudo mais. Aí eu já tava na outra cidade e acertando a barra do tecido, antes de começar a fazer a maquiagem. Na maquiagem eu procurei fazer uma coisa bem simples, bem básica. Eu mesma fui em tons neutros. Primeiro eu fiz os olhos, depois eu fui pra pele. E foi bem intenso, porque o casamento era 3 horas. E aí já era umas 2h40 que eu tava fazendo a maquiagem. Ainda tinha que soltar o cabelo, ainda tinha que prender a saia. Então foi uma correria danada, danada, danada. Mas deu tudo certo, consegui chegar no horário. Olha aí a make que eu fiz, bem basiquinha. Colei os cílios postiço, mas eu cortei ele na metade pra colar, pra ficar com esse aspecto de gatinho. Cara, você não pediu os direitos de imagem. Você não pediu. Vou denunciar você, hein? Vou denunciar você, hein? Esperança, dor e distância, não impedir o nosso amor. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todo o dia de nossas vidas. Eu, Vânia Aparecida, te recebo, Paulo César, como meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Invejosa, meu amor livre.
Eu acho que você é madrinha, você é padrinho. Eu não dei errado, não errado. Nossa! Eu fiquei muito feliz com esse jogo. Olha que gato. Essa é a vida de uma celebridade, você tem que se acostumar. Calma aí, deixa eu... Vem. Vamos. Não, é aquele vídeo de festa, né? Eu tô fazendo produção. Não, madrinhas! Acho que eu não vou me arriscar. Pra seguir a noiva da Lígida. Pra seguir a noiva. Bonita e charmosa, gatinha bringosa. A Samara atrás. Rainha do fã. Que isso, gente?